Deixa Deus surpreender você. Quando eu decidi morar sozinha, há um tempo atrás, antes de casar, eu não tinha condições financeiras de ter todos os móveis para mobiliar uma casa, não tinha condições. E quando eu fui procurar a casa que eu iria morar, Deus, ele me surpreendeu, ele fez algo extraordinário na minha vida. Quando eu entrei naquela casa, eu fui surpreendida, porque eu pude perceber que Deus estava colocando a sua mão ali. Tudo aquilo que eu não tinha, Deus providenciou. Então, eu não tinha um sofá, naquela casa tinha. Eu não tinha um guarda-roupa, aquela casa tinha. Tinha uma cama, e aí eu tinha uma cama. Só que eu fui me perguntar, por que tem outra cama se eu já tenho uma cama? E aí depois eu fui entender, porque a outra cama era para minha irmã. Porque a minha irmã, ela foi morar comigo. E teve algo, não tinha geladeira. Mas quando eu fui comprar a minha geladeira, eu comprei uma geladeira novinha que a pessoa que estava me vendendo, ela ganhou no sorteio. Então ali Deus, ele providenciou todas as coisas. Deus, ele me surpreendeu, porque ele sabe daquilo que nós precisamos. Deus, ele está além de nós, ele está à nossa frente, ele conhece o nosso futuro, ele sabe as nossas necessidades. E ali eu pude perceber o quanto Deus estava cuidando de mim, o quanto Deus estava me surpreendendo. Naquelas pequenas coisas, naqueles pequenos detalhes, eu pude perceber a mão de Deus, o cuidado de Deus. E para que Deus nos surpreenda, nós precisamos estar atento à voz do Senhor. Nós precisamos estar atento ao seu comando, ao seu direcionamento. Não é fazer o que nós queremos, mas é confiar na voz de Deus, é confiar no comando de Deus. Se hoje Deus fala para você, siga por esse caminho, porque eu tenho um propósito aí para você. É neste caminho que Deus vai te surpreender. Não é no seu caminho, não é na sua vontade. Quantas vezes nós achamos que a nossa vontade é melhor do que a vontade de Deus? Porque nós estamos apenas olhando com os nossos olhos, nós apenas estamos raciocinando com aquilo que nós estamos vivendo naquele momento. Mas Deus não. Deus, ele não se prende às circunstâncias. Deus, ele não se prende às situações. Deus, ele não está preso a tempo. Deus não está preso às dificuldades. Por isso que Deus, ele é capaz de nos surpreender em todos os momentos. Mas, para que nós vivenciemos todos esses detalhes de Deus, nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos caminhar com Deus, porque senão nós vamos passar pela vida não percebendo os detalhes, o cuidado que Deus faz por cada um de nós. Porque Deus, ele nos ama de maneira individual. Deus, ele conhece o que cada um de nós precisa. E Deus, ele quer nos surpreender não somente nas grandes coisas, mas Deus, ele é mestre de nos surpreender nas pequenas coisas. Imagine você, se você gostasse de um sorvete de morango, talvez seja o seu sorvete preferido, e naquele dia, e você falasse assim, nossa, hoje eu queria tanto tomar um sorvete de morango, eu queria tanto tomar um sorvete de morango, e depois de alguns minutos, alguém te presenteia com este sorvete. Não é coincidência, é Deus te ouvindo, é Deus querendo cuidar de você, é Deus querendo te surpreender. E Deus nos surpreende nas pequenas coisas. Deus, ele consegue nos conduzir para que nós percebemos que ele está cuidando de nós e ele é capaz de nos surpreender em qualquer lugar, em qualquer hora do dia. Deus não precisa de momento favorável para que ele nos surpreenda. Ele nos surpreende em qualquer momento. Pode estar uma chuva, pode estar um sol, pode estar da maneira que estiver, Deus vai nos surpreender. Teve algo que Deus surpreendeu a minha vida, a vida da minha irmã. Quando a minha irmã foi casar, ela foi casar na praia, e quando a gente acordou, o dia estava completamente nublado. A gente só via neblina, a gente não conseguia ver o mar, a gente não conseguia ver nada à nossa frente. E aí eu fiquei pensando, Deus, me surpreenda nesse dia. Deus, realiza o teu milagre, o Senhor comanda o céu e a terra.
Para nós é impossível. Quem pode mudar o tempo? Quem pode imediatamente fazer parar uma chuva? Só Deus. Só Deus controla a natureza. Só Deus pode fazer algo. E quando a minha irmã foi casar, quando a minha irmã foi entrar naquela praia, naqueles instantes, imediatamente, Deus, ele abriu o céu e o sol apareceu. E a minha irmã casou naquela praia com o sol. E todas as pessoas que estavam ali ficaram admiradas, porque não havia sol, não havia condições de abrir o sol ali naquelas primeiras horas. Mas Deus, ele nos surpreendeu, trazendo aquele sol que nós precisávamos naquele dia. E é isso que Deus faz em nossas vidas. Eu não sei o que você precisa hoje, mas Deus, ele é capaz de te surpreender neste momento. Eu quero ler uma palavra com vocês que fala o quanto Deus, ele está no controle. Se nós ouvirmos o comando de Deus, nós seremos surpreendidos pela palavra de Deus, pelo comando de Deus. E essa passagem está em Lucas, capítulo 22, no verso 7. Raiou o dia dos pães sem fermento, em que se devia imolar a Páscoa. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Ide e preparai-nos a ceia da Páscoa. Deus estava dando um comando ali para esses discípulos. E eles perguntaram: Onde queres que preparemos? Jesus respondeu: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem carregando uma bilha de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e direis ao dono da casa. Aqui, Deus está dando um comando. Olha, vocês vão seguir, vocês vão entrar nessa cidade, vocês vão ver um homem que está carregando um cântaro de água, e vocês vão seguir este homem. Nesta pequena passagem aqui, Deus está nos dizendo que você precisa confiar no comando que eu estou te dando. Aqueles discípulos não conheciam aquele homem, não sabia quem era aquele homem, mas Deus estava pedindo: siga este homem, mesmo sem entender, mesmo sem conhecer. E os discípulos fizeram isso. Então, seguiu até a casa em que ele entrar. E ele respondeu: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem carregando uma bilha de água. Seguiu até a casa em que ele entrar, e direis ao dono da casa: O mestre pergunta-te: Onde está a sala em que comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará no andar superior uma grande sala mobiliada, e ali fazei os preparativos. Pois os discípulos foram e acharam tudo como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Os discípulos acharam tudo como Jesus dissera. Deus, ele nos surpreende em cada momento, em cada situação. Jesus, ele vai orquestrando todas as coisas. Nós precisamos dar esse passo de confiança, esse passo de fé, para que Jesus nos surpreenda. Se esses discípulos, se eles não tivessem a confiança em Jesus, se eles não acreditassem na palavra de Jesus, eles não iriam preparar esta casa, eles não iriam preparar esta ceia, eles não iriam buscar por um lugar, porque eles iriam pensar: quem é este homem que está me pedindo para fazer isso? Como assim eu vou seguir um homem que eu não conheço? Eu vou andar pelas ruas desconhecidas e vou entrar em uma casa em que eu jamais entrei, que eu jamais conheci as pessoas que moram ali. Mas quando Jesus fala: faça isso, é porque Deus sabe o que ele está falando. E Deus, ele é tão maravilhoso, Deus é tão perfeito, que Jesus, ele fala até os detalhes. Quando você entrar nesta casa, vocês subirão ao andar superior e encontrarão a sala mobiliada. Deus, ele está atento a todos os detalhes. Este é o nosso Deus. Então, que você possa deixar que neste dia, na sua vida, você deixe que Deus surpreenda você, não procurando grandes milagres. Deus, ele nos surpreende em cada momento. Deus, ele está dia após dia querendo nos surpreender. Mas nós precisamos estar atento a esta voz, a este comando. Que você possa exercitar isto na sua vida todos os dias. Que você possa estar atento aos detalhes que Deus fará
para te surpreender todos os dias. Espero que você tenha gostado, que você possa se inscrever no canal, deixar aqui seu comentário, seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Até!